em relação aos processos, a gente tem processo para praticamente tudo lá dentro da empresa, né? Então, desde o recebimento de mercadoria, a comunicação do estoquista com a compradora. Hoje todas as praças da cozinha são montadas através de um Google Form, através de um QR Code. Ele bate o QR Code lá, é a praça dele. Então ele já sabe quanto que ele tem que usar de cada insumo, então ele já consegue montar uma praça mais preparada para atender o movimento, que não tenha que ficar se deslocando no meio do movimento. Então isso gerou mais produtividade, otimização. Você fez isso na raça ou alguém te ajudou para fazer? Olha, a dificuldade, criar os processos não é a coisa mais difícil, tá? Isso a gente consegue fazer, hoje tem profissionais que te ajudam. O mais difícil é você implementar nos processos. Fazer a galera fazer a galera viver, ele vê a importância daquilo. Então, e essa implantação precisa da nossa participação, não adianta, a gente não consegue delegar esse tipo de coisa. Então, teve muita coisa que eu tive que pôr a mão, mostrar, e aí você mostra. E no final do dia, o cara vê que o dia dele foi mais leve e mais controlado, que o trabalho dele teve um resultado final melhor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um podcast, aí o 21º podcast da Abrazel. E esse aqui é um pouquinho diferente. A gente vai trazer também durante o ano de 2025, e já abrindo com o Rafa do Steakhouse, a gente vai trazer donos de bares e restaurantes para contar um pouquinho da experiência, do que fez, por que cargas d'água entrou no setor de bares e restaurantes, porque, sei lá, achou que era simples e não dava trabalho, Exato. Enfim. Mas contar um pouquinho, trazer um pouco de experiência, trazer um pouco de causos, trazer um pouco de, eventualmente, histórias inspiradoras. Tem muita... Acho que um negócio legal, Murilo, no nosso setor, você vê gente que começou na chapa e hoje, cara, tem N restaurantes, o cara que era garçom, o cara que, tipo, saiu do buraco. Enfim, então o nosso setor é um setor que promove muito o crescimento social e econômico de famílias. Então, eu acho que, cara, é uma ideia muito boa da nossa curadoria aí que cuida do podcast nosso. E, cara, é um prazer ter o Rafa aqui, né? O Rafa além de estar nesse ano, né, começando em 24... 25. Não, em 24, no Conselho de Administração da Abrazel, ele virou conselheiro, né? O Rafa Valverde, ele é dono da churrascaria Steakhouse aqui em Campinas, 17 anos já? 17 anos, Matheus. Caceta, velho. Esquece, eu vou falar palavrão e foda-se. Mas você também já mexeu com padronização de franquia, né? Como que a gente fala de Exato, organização. Na parte de formatação de franquia. Formatação de Exato, franquia. exato. Você também tem outros negócios, ótica. Exato. E também construção civil. Você mexe com tudo isso. Mas operação mesmo, que você mete a mão na massa, sofre junto com a gente, é bar e restaurante. Restaurante é a nossa labuta diária. Cara, e agora também está assumindo a bronca de ser conselheiro, de ajudar a gente a brigar com ICMS, com Exato. reforma tributária, enfim, né? Então, cara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Você já conhece o lugar, a sala, o nosso ambiente, e a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Murilão? Boa noite. Bom, e um feliz ano novo, né? Esse podcast está sendo gravado agora em dezembro, mas vai ser lançado só em janeiro. Nós estamos trazendo aqui o Rafa, um empresário de sucesso da cidade, para dar uma inspiração no começo do ano, né? Que atualmente nós estamos gravando agora em dezembro. Dólar batendo a 6,20, Selic estourando. ICMS, o governador querendo levantar. Brigando para o ICMS continuar, na melhor das hipóteses, como tá, não piorar. Então a gente espera que agora em janeiro já esteja um pouco melhor a nossa situação. Pércio no perigo de cair no ano. Então, tudo uma beleza. Mas, então a gente está trazendo aqui um empresário da nossa cidade aqui para servir como inspiração, ver a trajetória dele, aprender um pouco com a experiência. Não, é bom ver um cara que tipo tá zero preocupado com como vai ser 25, que o negócio tá super arrumadinho, não tem problema de funcionário, todo mundo CMV calculado, cozinha pronta, eu tô sabendo, né? Cozinha já tá tudo organizado. Não vai ter reforma, não vai ter reforma. Há 17 anos a gente vem tentando organizar, né? E o preço da carne tá estável. Exatamente, zero dor de cabeça. Pecuarista feliz da vida. É isso aí. Cara, Bem-vindo, Rafa. Já vou começar com a primeira. E aí?
Por que cargas d'água? Quem te convenceu a entrar no setor de bares e restaurantes falando que, cara, a gente gosta de tomar chopp e vamos lá, né? Bom, pessoal, boa tarde. Finalmente queria agradecer aí pelo convite. É uma oportunidade bacana estar podendo compartilhar um pouco com vocês aí a nossa vivência aí dos últimos anos, né? A ideia do restaurante, ela veio uma ideia de amigos. Eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio que eu fiz em 2000. Daí, chegando no Brasil, a gente viu uma possibilidade de montar um restaurante num bairro industrial. Existia uma carência muito grande. E existia um chefe de cozinha, que era um dos sócios. E aí unimos forças. Isso era antes do Steakhouse? Antes do Steakhouse. Tá. Né? Isso foi mais ou menos em 2001, 2002. E ali a gente startou uma operação, foi super bacana, aquilo lá foi uma escola. E no final das contas, chamava, na época era um bairro industrial, chamava 4x4, porque era um condomínio de transportadoras. E a gente viu uma carência muito grande do pessoal se alimentar na região. Foi onde a gente trouxe um produto de mais qualidade, a gente tinha um cardápio super bacana. E foi um sucesso durante bastante tempo. E dos 4 sócios, eu fui o único que continuei no ramo. Aí as coisas foram mudando e a gente foi mudando de restaurante. Acabei vendendo um restaurante. Aí passamos para outros desafios e estamos aí até hoje. Hoje no Steakhouse é só você ou você tem sócios? Não, sou eu sozinho no restaurante. No começo tinha um sócio. A história do Steakhouse foi porque a gente veio de um bar, era o Galeano, antes do Steakhouse. A gente está no mesmo ponto ali há 23 anos. Tá. E a gente teve um problema de incêndio. Depois de 5 anos, a gente tinha happy hour, era um bar bem bacana, tinha um movimento super legal. A gente teve um princípio de um incêndio. Tá, nesse lugar que hoje é o Steakhouse, nesse ali lugar. Descendo. E aí, o que aconteceu? A gente, depois de uma reforma dura aí, ficar quase 6 meses fechado fazendo a reforma, logo quando íamos inaugurar, veio a história da lei seca. Tá. E que impactou muito a cidade, assim, o comércio de bares e restaurantes da cidade. Na época a gente tinha alguns empresários que falavam, né, a gente já estava parado por causa da reforma, que falavam que tinham caído 20%, 25% o movimento da casa. E nós trabalhávamos com música ao vivo de terça a domingo. Tá. E quando a gente foi renovar o alvará, a gente percebeu que tinha uma lista de reclamação grande, assim, pessoal que reclamava por causa de barulho e etc. E a gente não podia mais trabalhar com música ao vivo. Só para o pessoal saber, você está ali no Cambuí, como que chama a tua rua mesmo? Eu estou na rua Barreto Leme, 2345, ali umas 4 quadras antes de chegar na Norte Sul, tá, do lado esquerdo. E aí a gente tomou uma decisão na época, por conta de tudo isso, né? A gente tinha feito um investimento grande novamente para trabalhar na ilegalidade, resolvemos nos aventurar no ramo de restaurante. E na época a gente convidou uma pessoa que já era experiente do ramo. tá. Então ele trouxe todo o know-how, né? Nossa casa estava quase pronta, a gente fez algumas adaptações necessárias para poder operar o restaurante. Você era quase que mais para bar e começou a ir mais para restaurante. Essa foi a transição. A gente mudou totalmente, era um bar, né? Apesar de a gente servir almoço, o nosso foco, assim, era bar. A gente tinha um happy hour, que na época era o happy hour que você pagava o valor fechado e consumia durante 3 horas. Ninguém ficava bêbado. Ninguém bebia. Então, a hora que acabava, a gente ia ajoelhado e falava, obrigado, senhor. Mais um Ninguém dia. brigou, não saiu a faca. Exatamente. Ninguém saiu na faca. Né? Exato. Putz, grilo. E aí a gente viu que realmente não dava para continuar como bar naquela situação e a gente começou com uma churrascaria na época. Esse sócio que entrou com a gente, ele saiu depois de um pouco tempo e pegamos um manche lá, sem conhecer, sem nunca ter comprado uma peça de carne nem nada, a gente teve que segurar a bronca na mão mesmo e graças a Deus estamos aí há 17 anos e... E hoje, quantos clientes você atende por mês, mais ou menos? Ou Cara, quantos quilos de... Cara, a gente tem assim... Quantas toneladas por de carne exemplo, você compra? Tem um corte, que é o Baby Beef, que é um corte que a gente mais usa lá na casa, que é o corte tradicional. A gente compra quase 6 mil quilos por mês. Então, são quase 2 mil quilos por mês, são 1.400 quilos por semana, na verdade. Nossa, é coisa pra caramba. Só do miolo de alcatra. Só de carne do miolo de alcatra. Exato. E aí tem os outros cortes, mas esse é o grande carro-chefe nosso. E dúvida, porque até a gente estava gravando aqui com o Lúcio falando de marketing. Cara, o desenho que você fez lá 17 anos atrás é igual hoje ou mudou completamente?
começou como restaurante, ele continua igual? O que foi mudando? Conta para nós. Não, a gente mudou bastante. No começo, né, todo restaurante tem aquela dificuldade de ser conhecido, né? E na época o grande desafio era esse. A gente fazia muito marketing, a gente fazia muita promoção, a gente era muito, até hoje, a gente é muito atuante, né? Eu sou muito atuante no marketing. Vocês estavam falando aí no podcast anterior sobre o percentual de marketing investido, cara, a gente chegou a quase 6% já do faturamento, né? Hoje já é um valor, esse percentual é menor, nosso faturamento aumentou, mas a gente ainda faz um grande investimento em marketing. Está próximo dos 3 que o Lúcio falou? Está próximo dos 3 que o Lúcio falou. É um número, exato. E o grande desafio nosso foi justamente aprender o negócio sem nunca ter trabalhado no ramo de restaurante, churrascaria. Então as mudanças de lá para cá foram muitas, assim, né? A gente mudou muito, a gente criou, na verdade, também diante da necessidade que a gente viu dos clientes, né? A gente tinha o baby beef fatiado, a gente ainda tem o arroz carreteiro. E aí o cliente queria um corte de um, mas também ele queria provar um corte de outro. A gente começou a sentir essa necessidade. Você chegou a ser espeto corrido ou não? Nunca fomos. Nós sempre trabalhamos com um restaurante à la carte. Esse DNA eu nunca quis perder. No entanto, que esse rodízio, né, que a gente trouxe, a gente costuma falar que é uma evolução do rodízio. É até uma frase que a gente costuma usar como propaganda, nos outdoor, nas placas que a gente faz na cidade. E justamente porque ele é um à la carte, onde a carne é servida na mesa e todos os acompanhamentos, eles são repostos conforme o cliente vai pedindo. Então é como se fosse um atendimento à la carte mesmo, mas eu só tenho o pessoal passando as carnes de forma fatiada, porcionada na mesa do cliente. Mas é por rodízio. Então, só para o pessoal entender o teu negócio, você senta, vem o cara com o filezinho do baby beef, cara, você pega o filezinho e você coloca todas as guarnições na mesa, terminou a guarnição, pede mais, Exatamente. Isso foi algo que a gente desenvolveu há uns 5 anos atrás. 6 anos atrás. Então, assim, é aquela velha história. No nosso ramo, a gente erra e acerta o tempo todo, né? No entanto que, depois de um tempo, a gente não nem sabe de onde que deu certo. A tendência de churrascarias uns 5 anos atrás, que todo mundo começou a sair do espeto corrido e ir para essa... Eu vou te servir o pedaço da carne que você escolheu e eu acompanho. Alguns restaurantes têm feito isso, tá? De uma forma de porcionar o corte grelhado à mesa. Alguns restaurantes têm feito, mas o rodízio ainda ele é bem tradicional. O pessoal ainda questiona, você tem aquela mesa de buffet, a gente não trabalha com a mesa de buffet, então é tudo servido na mesa mesmo. E é onde a gente também traz um pouco mais de conforto, privacidade. A gente acredita que a gente teve uma aceitabilidade muito grande, né, da nossa clientela, porque a gente percebia que ele queria isso. Então a gente vendia muito picanha fatiada, a gente vendia muito baby beef fatiado, mas às vezes a gente via que tinha uma necessidade de ter mais opções para os nossos clientes, né? E aí, ao longo desse tempo, a gente veio desenvolvendo, aprimorando, né, esse corte, e hoje é o carro-chefe do Steakhouse. Ô, Rafa, eu vejo que você é um cara que falou de erros e acertos. Você tem vários acertos que dá para ver até hoje aí. Espaço Kids é um que pegou um público muito forte. Delivery, que você é muito forte hoje em dia. Mas passou por alguma... Quais são os principais erros e acertos que já teve ali? Eu lembro que você investia bastante no Groupon, não sei se era Groupon ou Peixe Urbano, que tinha bastante coisa. Conta um pouquinho da trajetória aí, para chegar nessa formatação de até hoje. O maior erro que você fez, você não faria de novo. Então, para chegar hoje, você está consolidado, você vende um produto muito bom num preço excelente. Então, é uma coisa assim, para chegar nessa formatação de hoje, não foi uma tacada de primeira. Você acho que errou e acertou bastante no caminho. De forma alguma, cara. Teve muitos altos e baixos aí nesse caminho. Até porque, até a gente entender o cliente, a necessidade do cliente. Então, a gente tinha o cardápio à la carte, onde a gente percebia que no final das contas acabava ficando num ticket médio um pouco mais alto, né? E aí você fazia ali um ajuste de cardápio, fazia as promoções, você entendia, o cliente começava a chegar na casa, a gente começava a gerar movimento, aí de repente você precisava dar mais um reajuste, a gente percebia que esse cliente sumia, escapava, e depois de um tempo ele voltava. Então, assim, ao longo do tempo, né, uma das coisas que a gente pode... É uma coisa que também faz parte da identidade do nosso negócio, é realmente oferecer um produto de custo-benefício, né?
Então, assim, hoje, como você falou, Murilo, a gente tem o Espaço Kids. Então, assim, na verdade, a gente tem vários produtos dentro de um restaurante, né? Então, você tem o cara de dia de semana, de segunda a sexta, que precisa almoçar rápido, que precisa de um almoço ali, uma certa... Tem que ter um custo-benefício, o cara ele recebe o ticket, etc. A gente tem muito desse público ali no Cambuí, pessoal de escritório, administrativo. E aí depois você tem também um período da noite, que já é um outro público. Aí você tem a família que vem no final de semana por conta do Espaço Kids. O Espaço Kids realmente é algo que fomenta demais o nosso negócio. Eu abro todos os dias, de segunda a domingo. E aí com o Espaço Kids a gente começou com os personagens, então todo sábado tem um personagem ao vivo diferente. Legal. Aí começamos com as oficinas também, então todo sábado à noite a gente tem uma oficina diferente. Essa oficina é mais interação, então a criançada consegue ficar ali. E aí a gente também tem um jantar luz de vela, que você tem um double chopp, um double drink. Então a gente sempre pensou na família como um todo e trazer esse custo-benefício. Então sempre lhe vê uma vantagem para chegar no steakhouse, né? Então a gente tem lá o vale de cortesia, você chega numa casa que tem uma decoração bacana, tem uma qualidade legal, tem um atendimento bom, você tem um Espaço Kids, é uma casa localização bem localizada, é uma casa climatizada. Então eu acho que é uma junção. A gente falar de erros e acertos, foram tantos até hoje, né? Mas eu costumo dizer que no nosso ramo, para as coisas darem certas, é um conjunto de fatores, né? A gente costuma até comparar um pouco a coisa dando certo ou dando errado como se fosse um acidente aéreo. Nunca foi por um fato, é sempre uma consequência. Vários, né? São vários fatos. Estava chovendo, a pista estava curta, ou foi um erro humano, a máquina estava com problema, e é o que acaba acontecendo no nosso negócio. Então eu acredito, de lá para cá na história, a gente conseguiu reverter muita coisa que a gente errou, né? Teve algum que te fez pensar em desistir? Várias vezes, Matheus. Me identifiquei. Cara, várias vezes, porque... Puta que pariu, me identifiquei. A gente, assim, chega uma hora que você nem sabe quando que a coisa começou a mudar pra ficar legal, né? São tantos anos roendo osso, entendendo o negócio. Então, como você citou do Groupon, a gente fazia muito Groupon. E aí, aquela mesma dificuldade que vários estabelecimentos têm. Aí, tinha um dia que eu vendia 2.000 cupons. Aí, aparecia uma fila de gente lá, a gente não conseguia atender. Então, assim, só que você precisava daquele movimento, você precisava trazer aquele cara, e aí aquilo gerava... Trabalhar com promoção é algo extremamente delicado, né? As pessoas não sabem, às vezes, exatamente como é que funciona, e você não tem, às vezes, naquele momento ali, condição de estar querendo explicar para nessa demanda e etc. E aí, depois de um tempo, a gente conseguiu desmamar do Groupon, a gente começou a fazer próprio cupom, né? E aí essas empresas de cupom, elas foram acabando, né? Esse mercado foi dando uma mudada. Graças a Deus. Graças a Deus também. Nos Estados Unidos, a gente inclusive, alguns fugiram sem pagar a galera, né? Tchau, até né? hoje. Não, foi super... Foi um malefício pro mercado. Foi exato. E assim, era muito difícil você fazer a gestão de tudo isso, porque você trazia público diverso, era aquele público de oportunidade, é aquele cara que ia e não voltava às vezes, ele só ia porque... tinha comprado o cupom, e era difícil fazer essa gestão, né? Porque era muita gente, e aí você tem que prezar por um atendimento de qualidade, e é difícil quando você tem um volume muito grande. Né? Naquele momento a gente ainda viu que era muito difícil. Pegando ainda os desafios, né? Eu lembro, a gente ficou mais próximo faz pouco tempo, né? Do ano passado para cá e tal, mas eu lembro que teve um final de ano, que a gente fez até um encontro para falar do aumento da carne. E aí a gente pegou o Itamar do Ramalho, pegamos gente de frigorífico para bater um papo. O Caco, porque a pessoa está com uma dificuldade, principalmente no restaurante Aquilo, uma dificuldade do aumento de carne para conseguir fazer no restaurante Aquilo, etc. Cara, isso é carne, né? E agora a gente está num aumento de carne lazarento. E aí, cara? 65% do meu custo é carne. 65% do seu custo é carne. Do meu custo de mercadoria é. O que subiu? Na verdade, o que aconteceu, né? Quanto que aumentou? Você tem esse indicador dos últimos 3 meses para cá? Quanto que subiu o preço da carne? Na verdade, o que acontece, né? O arroba da carne ele já vem subindo há alguns anos, porque ele ficou muito tempo estagnado. Ainda a gente com contato com alguns pecuaristas e etc., o pecuarista nunca ganhou dinheiro de verdade, né? O arroba nunca passava de 250, era sempre uma luta. E quando o arroba da carne, quando as grandes empresas, JBS, começou a exportar muito, a exportação cresceu muito no país,
a gente começou a perceber que realmente o arroba ele começou a se valorizar, justamente por conta da moeda, né? Por causa do dólar e etc. E ele veio numa constante. E sempre aumentando, então assim, o arroba nunca mais voltou para os patamares e nem vai voltar, né? O preço do arroba do gado. E agora a gente acabou de atingir a máxima histórica, porque muita exportação, a gente está numa época de seca, então é natural que nessa época de seca, final do ano, eles acabam batendo matriz, etc. E aí você tem eles seguram também, existe algumas práticas aí do mercado de carne, e agora com essas exportações e o dólar no preço que está, a gente teve aí um arroba fora do comum, assim, como a gente nunca. O pessoal fala que aumenta até a terceira semana de dezembro, depois volta. Esse ano o pessoal está falando que não vai voltar, né? Vai continuar aumentando em janeiro. Exatamente, eu acredito nisso. Nossa. Eu vejo assim que poucos frigoríficos trabalham com essa retração depois de valores. Depois que ele chega no patamar é difícil. Então a gente tem uma parceria. Como você gerencia isso no cardápio? Então, como que a gente fez? Eu tive que fazer um repasse, inclusive nessa semana a gente teve que fazer um leve repasse. A gente sempre tenta fazer o repasse o mínimo possível para tentar impactar o mínimo possível o cliente, né? Para ele não ter aquela virada de valor. Cara, mas 65% do seu custo é carne, se você não repassar, você come margem na veia. Exato. Chega uma hora que realmente a gente tentou segurar até onde deu, de verdade. Eu tinha feito um reajuste em fevereiro esse ano. Depois eu fiz há um mês e meio atrás e não consegui, tive que fazer agora essa semana. Então, a gente tem uma parceria muito grande com o frigorífico, né? O frigorífico VPJ é um grande parceiro nosso, desde 2015 a gente praticamente... Inclusive o VPJ foi que você fez a formatação de franquia também. Exatamente. O pessoal da VPJ foi quando, na verdade, eu acabei conhecendo de carne, cara. Apesar de estar trabalhando já vários anos no ramo, foi quando eu entrei dentro de um frigorífico, pude entender um pouco de raça, de manejo, de alimentação do gado, de frigorífico, de desossa, que eu acabei aprendendo realmente de carne e ter esse conhecimento maior de carne, até por conta das franquias que a gente formatou. Então, era carne, o produto de carne era o produto que a gente vendia num dos modelos de negócio, né? Era uma boutique de carne. Então a gente chegou num patamar muito grande. O que eu consegui agora recentemente é uma negociação. Então, por conta do volume que a gente tem, então a gente conseguiu um contrato estabelecer. Você tem açougue? Eu não faço a menor ideia de como que funciona. Você tem açougue e compra a peça inteira ou não, você já compra os cortes? Os cortes são todos já porcionados assim, entre aspas, né? Então assim, uma peça de miolo de alcatra, o alcatra é uma peça maior e a gente faz uma limpeza, tem uma certa manualização, uma certa, digamos ali, manipulação, né, da carne. Mas, de uma forma geral, ela já vem toda embalada a vácuo, tudo certinho. Legal. E dessas negociações com o frigorífico, a gente conseguiu estabelecer, mediante volume, um contrato de pelo menos 3 meses para que a gente consiga entender como é que vai ser o mercado aí no começo do ano. Então, isso ajudou demais a gente, porque aí eu fixei o preço, então isso está ajudando a gente. Mas o seu negócio depende exclusivamente disso daqui. Não tem. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ô, Rafa, eu queria puxar um outro ponto. Falou do Espaço Kids. Hoje, acho que muitos negócios tem aqui, mas acho que no primeiro não foi, mas foi um dos primeiros aqui. Uma das referências que a gente tem na cidade é o Mr. Peel, o Zezinho ali com o Espaço Kids. Eu acho que como segunda, pelo menos para mim, que tenho os filhos também, tem o seu restaurante como referência ali do Espaço Kids ali. E foi um baita acerto esse daí. Da onde que veio esse insight? Você viu em algum lugar? Foi demanda do próprio cliente? Como é que você falou, não, realmente vou pegar 1 metro quadrado caro do Cambuí para colocar um Espaço Kids ali? Exato. Conta que você fez. Você chegou a fazer a conta quantas mesas eu estou deixando de ter? Eu tive quantidade de mesas. Você olha assim, cabe tantas mesas ali, né? Eu tive que tirar as mesas, né, para montar o Espaço Kids. Mas... Murilo, na verdade, o que acontece? De lá para cá, né, quando a gente começou, é como eu falei para você, são muitas tentativas de vários negócios, né? Então a gente tentava um pouco de tudo, eu sempre fui muito inquieto em tentar desenvolver alguma coisa que pudesse fazer alguma diferença.
E o Espaço Kids foi uma grande sacada, porque logo que a gente montou, quando eu montei na época, eu já comecei a ter um feedback muito... Quando foi isso? Você lembra mais ou menos? Isso foi logo 2 anos, isso aí foi 2008, mais ou menos. Faz tempo pra caramba já. Faz tempo. Ninguém tinha muito... Tinha muito pouco. Legal. E aí o que aconteceu? A gente fez parceria com várias blogueiras que tinham como tema o filho, a família e etc. Então isso ajudou a alavancar demais, né? A divulgar o nosso Espaço Kids. E com isso a gente foi implementando o personagem, que foi uma sacada super bacana, porque a criança, ela vai, assim, a gente hoje recebe pelo site pedido, pô, o personagem tal vem quando? Legal. Então isso é muito bacana, então ele fica por 2 horas no restaurante, interagindo com as foto, crianças e né? tal. Legal. A gente traz mágico, a gente traz um monte de gente para tentar trazer Isso um é de sábado diferencial. à noite, você falou? Não. Os personagens são na hora do almoço, todos os sábados, horário do almoço, e as oficinas são no sábado à noite. Beleza. Né? Então, que também é um outro produto que está relacionado ao Espaço Kids. Todas as oficinas são feitas dentro do Espaço Kids. Mas a grande sacada foi quando a gente começou também a ver o retorno do cliente, porque a gente viu o cliente de dia de semana e voltando no final de semana com a família. E o feedback, né? A gente, logo no começo, quando a gente também teve foi muito feliz na contratação das nossas monitoras. Então, além de ser um Espaço Kids, com monitoria todos os dias, almoço e jantar. Então, a gente tinha uma colaboradora que chama Adriana, e ela era pedagoga. E ela era ótima na lida com as crianças. Então, assim, ela sabia o nome das crianças, pela segunda vez que a criança estava. E a mãe, isso gera um vínculo muito grande, né, com a família. Sim. E então a gente percebia que essa rotatividade, o cara de vez de uma vez para cada 3 meses começava a vir uma vez por semana. Então a gente começava a ver o tanto que o Espaço Kids trazia de benefício com para gente. certeza. O Espaço Kids pode ser que um momento, você talvez seja mais forte no almoço, queria trazer mais na janta, um momento família. Ou até para equilibrar o ticket médio, né? Porque o ticket médio não, o CMV. Eu, como pai, a gente sabe, né? Criança vai o que pede? Batata frita, né? Qual que é a alegria de dono de restaurante, né? Você vem uma porção de carne ou a batata frita? Pelo menos compensa o CMV, dá uma ajudada ali no CMV. Verdade, e com isso a gente fez um cardápio voltado para criança. Então a gente tem pratos sem glúten, pratos com algumas restrições alimentares para crianças que têm restrição. Sim. Então, cada vez mais comum, né? Então a gente começou a colocar, a gente colocou o trocador nos 2 banheiros. E na época foi super bacana. O pessoal falou, cara, mas por que tem trocador no banheiro masculino? Porque o pai, a gente tem cliente, pai solteiro, que vai com os filhos e precisava dessa necessidade, a gente fornecia fralda. Então, assim, cada vez mais a gente tentando gerar uma identidade maior do restaurante com a família e oferecendo esses pequenos detalhes que sempre fizeram muita diferença no negócio. Falando em pequeno detalhe, uma coisa que bem característica do seu restaurante, logo que você chega, tem uma batida. Não sei se é de coco ou de abacaxi, acho que é de coco. Lá tem maracujá, a gente vai mudando, então, tem uma cachaçinha, né? E conta pra gente de onde que você teve esse insight, porque não é cobrado, é uma cortesia que você coloca ali, já eu vejo, eu lembro, vou lá, é gostoso. Cara, isso é uma tradição, principalmente das churrascarias gaúchas, né? As churrascarias de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sempre oferecendo um aperitivo. A cachaça era aquela ideia de abrir o apetite pro cara tomar, e isso virou realmente Não pode tirar. Não pode tirar, é uma característica. O cara vai pra mesinha com o copinho, ele volta, ele vai de novo, com as batidinhas. Então é um tira-gosto que acabou agradando pegando a galera. E é um detalhezinho, mas que o pessoal gosta bastante. Não, mas são esses detalhes que acabam construindo a sua cultura, né? Então você vê, isso já vem na cabeça. Quando eu penso no restaurante, eu penso na cachaçinha da entrada lá. Então, vai marcando, né? Vai marcando. Você vai criando a memória do lugar, é isso. Ô, Rafa, vou falar uma coisa pra você. Pensando aqui no pessoal que normalmente nos assiste, donos de restaurantes e de bares e restaurantes, né? E o pessoal tem alguns desafios na vida. Você passou por isso, a gente já passou por isso, que é o desafio de crescer. Com certeza você não começou no tamanho que você está hoje, e se tudo que der certo e Deus há de querer, daqui a uns anos você vai estar maior do que você está hoje, ou do ponto de vista de lucro, de faturamento, de quantidade de clientes, etc. Cara, o que são os pontos importantes que você vê que vale a pena investir no crescimento da empresa, né? Bom, você precisa ter, acho que primeiramente,
uma equipe... Gente, né? A sua equipe é o seu cartão de visitas da casa. Esse profissional precisa estar valorizado, tá? Valorizado quando eu digo o restaurante precisa criar incentivos de metas, o restaurante precisa pagar a comissão, né? Pode ter que honrar com a comissão e entender, hoje, além de tudo, a gente entender a cabeça do pessoal que está trabalhando com a gente. Então, a gente, há tanto tempo trabalhando nesse ramo, passou tanta gente já, que a gente acaba até virando um psicólogo até da galera. Então, assim, você acaba vendo o cara lá com a cabecinha meio baixa, aí você vai perguntar, você vê com um problema familiar, um problema pessoal. Então, a gente tem... você tem que saber lidar com esse tipo de situação. Um segundo ponto, você tem que ter um departamento de compras eficiente. Você precisa ter as suas metas muito bem estabelecidas, tá? Não dá mais para a gente fazer como era antigamente, ir comprando conforme a necessidade. Então, hoje, existem N formas de fazer isso, tá? Com tecnologia, com controle. Então, lá na empresa, na segunda-feira, ela já sabe que ela tem que comprar, ela já sabe o quanto ela pode gastar. A gente usa um sistema para poder fazer essa cotação. Então, a compra é muito importante, E o controle de estoque é outro ponto também, que é onde está ali a receita do seu negócio. E o equilíbrio, né, Matheus? Eu costumo falar, porque o pessoal antigamente tinha muito aquela cultura de comprar para o mês todo, e aí você acaba pagando à vista, ou acaba pagando um prazo curto, recebendo com 30 dias, que te gera um desfluxo de caixa. Então, eu acredito que você ter as suas metas muito bem estabelecidas, os percentuais muito bem estabelecidos, ter uma equipe digna, se você tiver um cardápio legal, você precisa ter certeza que o cara está satisfeito com aquilo que ele está consumindo, independente de qualquer coisa. E se você comprar bem, fazer uma boa gestão de compra e cuidar do seu caixa, você vai, eu acredito que lá facilita. Lá atrás, provavelmente você não começou dessa forma. De forma alguma. Tá, nenhum de nós, né? Mas hoje, se fosse dar uma dica para alguém, cara, cuida das pessoas, controla suas compras e, cara, controla o seu estoque, fluxo de caixa. Então, CMV e pessoas. Eu falaria isso. Vendida e, cara, tem uma equipe foda que você consegue... O marketing, Matheus, é um ponto muito importante nessa história, tá? Eu sempre fiz muito marketing. Então, assim, a gente costumava falar que a gente caçava pomba com cartucheira, né? Chegava uma hora que dava um movimento que você não sabia nem de onde estava vindo. Se era do Facebook, se era da panfletagem, se era do outdoor, se era do jornal, se era da GM7, se era da onde era. Então, né? Esse era importante. Chegava uma hora e você fala, cara, não sei nem de onde, o que está acontecendo, né? Mas o marketing é algo que o pessoal... Hoje eu vejo, assim, né? A gente tem o grupo, a gente conversa com outros empresários e eu vejo muito questionamento. Pô, meu mês hoje esse mês está mais fraco. Será que eu devo fazer uma propaganda? Eu acho que a propaganda ela tem que ser feita sem parar. Sempre. Independente do seu movimento, independente se é um mês bom. É um mês bom, eu vou reduzir meu custo de marketing. Não, cara, faça o marketing porque ele é um trabalho de formiguinha, ele vai trazer. O nosso ramo, ele é um trabalho de formiguinha. A gente está há 17 anos que a gente está, tem... Metade da cidade não conhece o nosso estabelecimento. Então, assim, tem muita gente ainda para conhecer, tem muito o que fazer e a gente tem que ser muito atuante. Agora, principalmente nas redes sociais, tem que ser muito atuante, que traz resultado. De uma forma ou de outra, você vai acabar sendo conhecido, uma hora a sua marca vai estar na boca de alguém. Cara, esses dias a gente estava pegando aí, a gente estava conversando do Jonas, que está te ajudando. Exato. E uma das coisas, cara, Matheus, eu cansei porque, cara, era eu que catava a treina, fazia o desenho, tal. E eu acho que esse é um perfil, você falou, cara, hoje eu não tenho mais tempo de fazer isso, eu nem quero mais fazer isso, porque, cara, tem gente que faz melhor do que eu. Mas o cara que está no começando... Ele chuta a bola, corre para cabecear, vira goleiro, então, ou seja, você faz o desenho da cozinha, você vai lá ver o forno, você liga, você não sei o quê. E grande, se você for tentar fazer isso, você não toca essas três questões, gente, custo, controle de caixa, etc. Exato.
Como que você conseguiu, quando que você conseguiu virar a chave na cabeça de, cara, peraí, eu não tenho que ser eu que tenho que fazer tudo, porque senão o negócio não vai crescer porque eu não tenho capacidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tá, a experiência da formatação de franquia ajudou muito na implantação dos processos. Processo, né? Processos, cara. Hoje a gente tem processo para tudo dentro da empresa, tá? Conta um pouco para mim os rituais que você tem, tipo, você tem rotina semanal, mensal, sua, da sua equipe, como que funciona esses rituais dentro do Steakhouse? Bom, em relação aos processos, a gente tem processo para praticamente tudo lá dentro da empresa, né? Então, desde o recebimento de mercadoria, a comunicação do estoquista com a compradora. Hoje todas as praças da cozinha são montadas através de um Google Form, através de um QR Code. Ele bate o QR Code lá, é a praça dele. Então ele já sabe quanto que ele tem que usar de cada insumo, então ele já consegue montar uma praça mais preparada para atender o movimento e que não tenha que ficar se deslocando no meio do movimento. Então isso gerou mais produtividade, otimização. Você fez isso na raça ou alguém te ajudou para fazer? Olha, a dificuldade, criar os processos não é a coisa mais difícil, tá? Isso a gente consegue fazer, hoje tem profissionais que te ajudam. O mais difícil é você implementar nos processos. Fazer a galera fazer a galera negócio, viver, né? ele vê a importância daquilo. Então, e essa implantação precisa da nossa participação, não adianta, a gente não consegue delegar esse tipo de coisa. Verdade. Então, a partir do momento, teve muita coisa que eu tive que pôr a mão, mostrar, e aí você mostra. E no final do dia, o cara vê que o dia dele foi mais leve e mais controlado, que o trabalho dele teve um resultado final melhor. Então o processo ele é algo, checklist de abertura, checklist de fechamento, de bar, de cozinha, de salão, todos os setores a gente tem um controle. Hoje é feito tudo através do Google Form, a gente recebe lá no escritório quase que imediatamente. Eu tenho uma pessoa fazendo a gestão de tudo isso, lendo, e ali ele coloca se tem manutenção de alguma praça ou não, de algum equipamento ou não que tem que ser feito, a gente já consegue providenciar, porque realmente a comunicação dentro de um estabelecimento, de um restaurante é muito difícil, né? Sim. Então você falar com um e todo mundo entender o que está acontecendo e trabalhar da mesma forma. Então essa implantação de processo foi algo que foi um divisor de águas, porque a gente conseguiu justamente parar de olhar para pequenas coisas e começar a olhar para a gestão, olhar para o macro, dar atenção para o cliente, olhar para fora, conseguir pensar, tá com a cabeça também mais tranquila para você pensar no que você pode fazer no marketing, na ação, na promoção. Essa saída urgente consegue focar no importante, né? Exatamente. Porque você consegue prever o que está acontecendo, se tem uma manutenção, não quebrou, tem que ir atrás, né? Você consegue focar. Né, nesse ramo de restaurante, a gente às vezes lida com situações tão primárias que você fala, caramba... O óbvio tem que ser dito, né? E aí não adianta. E aí você tem também, apesar de eu ter uma base da minha equipe que está comigo há 17 anos, a gente tem um certo turnover de uma área ou outra. E como que esse cara entra sabendo o que ele vai fazer? Como que não tem um cara do lado ensinando? Como que ele... Como que é a tua estrutura? Você tem os seus braços direitos, segundo escalão? Tenho sim. Bom, eu tenho o pessoal do escritório, né? Do escritório eu tenho uma pessoa... Você falou que eu perguntei antes, você tinha 40 funcionários. A gente está com mais ou menos, assim, contando com os entregadores, a gente está com mais ou menos uns 50 colaboradores, tá? Hoje no escritório a gente conta com um departamento financeiro administrativo, compras, marketing. Então a gente tem uma pessoa de marketing dentro da empresa. São 3 pessoas. Hoje a gente tem os gerentes e a metria. Então eu tenho o gerente de salão e os maîtres, 2 maîtres que acabam assumindo essas responsabilidades e revezam os turnos. Dentro da cozinha também. A gente tem o chefe de cozinha e tem uma segunda pessoa justamente cobrando processo. Tá. Que até hoje a gente ainda faz alguma... Depois da visita do Jonas, a gente viu a necessidade de fazer algumas alterações. Então até hoje o processo ainda continua sendo implementado. Né? Isso é meio que num stop. Se um dia você para, desaparece. Não, e aí melhora o delivery, você vê necessidade de fazer no delivery, aí você tem uma outra necessidade, então vão surgindo as necessidades, e a gente vai vendo que realmente precisa de ter um padrão de trabalho, senão você fica louco, você não aguenta, não dá tempo da gente cuidar do que é importante dentro da empresa. Né? Então eu acho que isso foi algo que, o processo dentro da empresa foi algo que ajudou a gente a ter um pouco mais de condições de olhar a coisa de cima e poder... E esse negócio do processo, você botou para dentro porque você fez toda uma parte de formatação de franquia, então você tinha muito dentro... Você é administrador? Não. Não, eu não sou. Na verdade, eu fiz direito
E aí... Um advogado que sabe de processo Exato. Na verdade, eu tive 2 grandes escolas, Matheus. Foram 2 empresários que eu trabalhei no passado. E um, ele era muito assim, a especialidade dele era gestão. Tá. Né? E eu também participei de uma outra fase, onde, numa outra época da minha vida, a gente estava fazendo um trabalho com outro grande empresário, que ele estava num processo onde a empresa era um grupo familiar e estava naquele processo para virar uma corporação. Então, eu peguei toda essa parte de implementação de novos processos, de designação de funções, descrição de funções e tudo mais. Então, isso ajudou demais, né? Ajudou demais. E esse trabalho de implementação de franquia, de manualização das franquias, eu já fui franqueador, já fui franqueado. Então, isso trouxe um know-how muito grande, porque foi uma franquia, a gente só fala em processo, em padrão e processo. Então, realmente, esse foi uma bagagem que me ajudou demais na implementação de todos esses processos no Steakhouse. Tá. O Rafa, o título aqui do nosso podcast é Transformando Desafios em Oportunidades. Você que tem uma churrascaria e é uma referência aqui no delivery. Isso nasceu com a pandemia ou já era antes da pandemia? Você já tinha um DNA de delivery também? Conta como é que foi, porque nós temos vários até amigos aqui que sofreram demais durante a pandemia com churrascaria, porque determinados tipos de corte não viajam bem. Então você conseguiu formatar um produto ali que foi campeão e sucesso até hoje ali. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa parte. Realmente, eu trabalho com delivery desde quando a gente abriu, desde o dia 1, né? E a gente sempre entendeu, o delivery, ele sempre, no passado, sofreu essas resistências de, eu vou comer a pizza porque a pizza em casa é diferente da loja, né? A carne não chega gostosa do jeito que chega, do jeito que é servida na churrascaria, não chega em casa. Então, o delivery sempre teve essa característica, mas ele sempre foi um produto procurado pelas pessoas. Então, desde lá do nosso começo, a gente já começou a trabalhar com delivery, tá? De lá para cá vieram várias empresas antes do iFood. Então, algumas empresas que realmente deram certo, que depois o iFood até foi adquirindo, né, para ganhar share. E a grande mudança, realmente a grande virada foi a pandemia, né? Então, como eu já trabalhava todo esse tempo com o delivery, então eu já trabalhava com um sistema integrado. Eu trabalho com o iFood desde que o iFood surgiu em Campinas. Eu fui um dos primeiros clientes do iFood. Desde o Spoon Rocket. Exato, que eles tinham uma maquininha. Eu falava, cara, isso aí não vai dar certo. Eles foram mudando até o modelo de hoje. Então, assim, eu já tinha um certo volume de pedido. Eu já tinha um volume bem interessante, na verdade, de pedido. Então, quando veio a pandemia, o que aconteceu? A gente só acelerou Estava pronto. o processo. Já estava então, com os passos na frente. Toda essa curva de aprendizado que realmente as pessoas tiveram que passar, a gente já tinha passado isso no passado, né? Sim. Então, o cara tendo que desenvolver embalagem, entender de logística, arrumar precificar, fluxo de cozinha, porque muda fluxo de cozinha e tudo isso do nada. E a gente já vinha cada vez mais evoluindo no delivery. Então, meu delivery era aí a gente veio crescendo com o delivery, aí antes da pandemia a gente já tinha feito algumas mudanças de infraestrutura para atender melhor, então meu delivery já era automatizado, sem ninguém pôr a mão em nada, então o pedido chegava, já saía no bar, já saía na cozinha, então eu já fazia isso há algum tempo, e isso deu know-how para a gente continuar. Então quando veio a pandemia, foi uma grande surpresa para a gente, porque a gente percebeu que o nosso cliente do salão, ele gosta do nosso produto, ele queria o nosso produto e ele migrou para o delivery, né? E aí a gente já estava preparado. E aí só foi aumentar o número de motoboys, só foi o número do pessoal que faz logística. A gente já tinha uma estrutura de logística, então eu já tinha naquela época uma pessoa só fazendo logística, outra pessoa só fazendo despacho, outra pessoa só etiquetando. Então já era uma operação organizada. E a pandemia realmente foi uma surpresa boa pra gente, porque alavancou o nosso delivery. Os motoboys hoje você faz como? São próprios? A gente está trabalhando uma parte com a Happy Boy. A gente está implantando agora, recentemente, colocando alguns motoqueiros da Happy Boy. A gente tem uma outra empresa terceira que está com a gente.
Então, a gente, dessa forma, eu não sou full service, né? Eu não uso o motoboy do iFood. Chegou a usar ou não? Não, a gente nunca, o formato full service nunca funcionou pra gente. Porque a gente já vinha com um volume grande. E o iFood hoje está muito melhor de logística quando era lá atrás. Lá atrás era muito pior. Sim. Então você tinha aquela restrição diária que eles faziam, desconectava a loja, principalmente eles não tinham motoqueiro para mandar para a loja. Então eu mesmo, né, tive essa conversa com alguns executivos do iFood por diversas vezes. Vocês conseguem me atender? Sim. Né? Vocês conseguem fazer meu negócio? E a gente percebia, até eles falavam, não, continua do jeito que tá dando certo. Porque a gente tem um volume muito grande, Matheus, de entrega naquele período muito curto. Não, né? Se você não tem gente para entregar... Então, não adianta. E aí, se você tem um entregador, a gente, assim, o entregador do delivery hoje, ele é seu garçom. Sim, que está entregando essa comida na ponta, você, né, cara? Quantas entregas você faz por dia hoje, Rafa? Cara, hoje a gente... Não sei se é segunda, sexta ou sábado, domingo. Hoje a gente, graças a Deus, aí, inclusive no mês passado a gente bateu recorde de venda, foram quase 10 mil entregas. Que legal. Tá? A gente... Caceta, velho. Essa semana a gente tem feito aí de 400 a 500 entregas por dia. Só no almoço a gente bate 380, 400 entregas. Né? Tem raio, entrega Campinas inteira? A gente dá uma segurada? Não, a gente deu uma segurada, então algumas regiões assim a gente não consegue atender. Existe um projeto, talvez, para poder atender essas outras localidades. Eu não atendo o Barão de Geraldo, foge um pouco ali da minha rota. Então a gente atende num raio acho que dá 16 km, 12 km, 14 km, alguma coisa do tipo. É grande. Grande, a gente... E aí... Quando a galera vai entregar lá no Alphaville, o motoboy fica pé da vida. Então. Não consegue entrar na portaria, lá uma hora para entrar na portaria. Hoje tem essa dificuldade, melhorou bastante, mas o Alphaville, aquela região, é sempre é uma briga de quem quer o próximo, né? Tem isso ainda. É que nem fila de stand. Cara, agora é sua vez de pegar fila, né? Apesar de ser uma taxa mais atrativa, Sim. o tempo que o motoboy ele perde lá, ele poderia fazer 4, 5 entregas aqui na região, então ainda tem essas gestões de crises que a gente tem que fazer, mas faz parte do show. Cara, a gente tem uma dinâmica aqui, se fosse diferente. A gente está nos finais minutos aí do nosso bate-papo. Se você tivesse que recomeçar o negócio de hoje, de novo, sem experiência nenhuma, qual seria a primeira coisa que você faria diferente? Cara, essa é uma pergunta que o que acontece? Foi tanta mudança... Só fazer um parênteses. Essas daqui não é para entregar para a turma antes, pra gente pegar no contrapé aqui. É que você já leu a pergunta. Já. E ela é uma pergunta que, se você refletir, é difícil responder, porque é tanta correção de rota que a gente faz de lá para cá, cara. Foi tantos erros e acertos, que chega uma hora que a gente fala, cara, eu não sei nem o que eu fiz que deu certo ou o que deu errado. Então, assim, foi muito empenho. Acho que todo empresário de bar e restaurante sabe que, assim, é muito ralo mesmo para chegar. Chegou um tempo lá atrás que era 7 dias por semana, 16 horas por dia dentro do restaurante, para fazer a coisa acontecer, né? Mas se fosse pensar, tipo, a primeira que vem na cabeça, assim, cara, essa tá cagada, se eu soubesse, voltaria para trás e não faria de novo. Eu acho que eu talvez não faria os Groupons da vida que eu fiz naquela época, os peixes urbanos, que eu colhi frutos, mas no final das contas, quando tudo isso acabou, a gente percebeu que não tinha gerado fidelidade com o cliente. O objetivo que eu queria alcançar, a gente só vendia e corria atrás do custo, porque vendia mais barato. Mas talvez isso seria algo que eu não faria, né? Lá atrás e algumas outras coisas assim na cabeça. É tanta coisa que a gente já mudou, mas assim, pensando de bate-pronto, acho que seria isso que a gente mudaria, talvez. Ou seja, fujam dos Groupons da vida. Não tem mais, então a gente pode até falar agora. Exato. Lá atrás sempre foi um modelo legal, inovador, mas realmente era difícil trabalhar. Era difícil, a sustentabilidade dele era difícil. Mas hoje ele mudou de nome, mas cliente de cupom continua sendo cliente de cupom. O iFood dá muito cupom, então tem outros aplicativos aí, então ele acaba, quando você parar de dar, o cliente vai junto com a prática mundial, né? O americano, ele é muito do cupom, do voucher, tudo nos Estados Unidos é voucher, você sai da loja, você ganha voucher, você entra na loja, ele te dá uma voucher dentro da loja, então isso é uma cultura, acredito eu, americana, que... Está tentando ser tropicalizada. Exatamente, e as pessoas sempre estão buscando algo que
gere um certo tipo de benefício para ela. Isso é natural, né? Sim. Cara, uma habilidade extra. Se você pudesse ter um superpoder no seu negócio, o que você escolheria? Saber prever tendências ou convencer qualquer cliente a voltar sempre? Caraca, né, cara? Eu acho que assim, prever tendências, né? A gente não sabe como é que as coisas vão, como é que vai ser, né? A gente veio caminhando, você teve aí uma explosão de delivery, fala que o comportamento de consumo em casa ainda vai mudar mais ainda, né? Com o jovem, com novos hábitos de consumo. Mas acho que prever tendência, porque eu acho que a gente está passando, assim, a mudança cultural que a gente vem passando muita mudança muito rápida, é muito rápido. Faz sentido. Então a gente, a hora que vê, já tem que se adaptar e é assim, né? Costumo falar, no nosso ramo não tem o drive que você coloca lá e vai embora, né, cara? É isso. Dá pra ver que o seu negócio é bem resiliente, né? Você tem diversos tipos de produtos que atende desde o cara que almoçar no executivo, levar a família, tá com o delivery. Então, é um negócio que já foi moldado para cada tendência, para cada necessidade do cliente, né? Em cada momento específico do consumo dele. Exato, né? eu costumo falar isso, Murilo, que a gente são vários produtos dentro de um negócio, né? Sim. Então, cada produto atende um tipo de cliente. Sim. Então, a gente tem que fazer essa composição toda, né? Não deixar conflitar. Mas em relação ao cliente que volta, eu acho que a maior satisfação é a gente saber que ele... Você consegue, cara, ter esse... Quando você está ali acompanhando a operação e você vê o pessoal, a roda girando, naquele momento a gente consegue ter uma sensação de que se aquele cara está tendo uma boa experiência ou não. Então, o sorriso no rosto do cliente é a maior prova que ele vai voltar e graças a Deus é isso que a gente acredita. Não, e você consegue envelopar muito bem esses produtos, porque é um restaurante que você tem um bom almoço executivo, você consegue uma confraternização, sair para jantar com a namorada, levar os filhos... Então, vários momentos diferentes. Difícil negócios que conseguem conciliar ao mesmo tempo tantos momentos. Exato, assim. Então tem gente que é muito bom fazer um jantar romântico, muita gente fazer uma área kids, mas no mesmo tempo você tem espaços diferentes ali, então você conseguiu amarrar tudo muito bem ali. Exato, a gente tem sempre ouve os gaps, né? Pô, preciso melhorar aqui, melhorar ali, então a gente sempre tentou desenvolver produtos, formas de suprir aquela necessidade pontual pelo perfil de cada cliente, né? Eu falo pro Matheus colocar área kids lá no Benedito, só que ele não coloca. Eu fico contando quantas mesas vão sair dali, entendeu? Puta, cara, vai cair. Quantas mesas eu vou tirar? As crianças correndo lá no Benedito, né? Meu irmão fica bravo um pouco. O sonho maluco. Se o dinheiro e o tempo não fossem problema, qual ideia louca ou inovadora você colocaria em prática no Steakhouse? Cara, uma boa pergunta, né? Também não é uma pergunta tão fácil, assim. Cara, eu sempre fui muito inquieto, Matheus. Eu, cada 2 anos, redecoro meu restaurante inteiro. O Espaço Kids mesmo, a gente já refez ele algumas vezes. Cara, eu sempre... Assim, uma ideia maluca, eu não sei se teria uma na cabeça. A gente vê esses robôs fazendo atendimento, né? A gente vê algumas coisas ou outra ali. É mais para gerar uma experiência do que uma substituição, né? Eu acredito muito na cultura do garçom ainda, atendendo, aquele contato. Mas de uma certa forma, cara... Puta, fugiu uma ideia maluca. A ideia maluca seria, cara, melhorar tudo que eu tenho, de verdade, cara. Eu quero melhorar minha cozinha, eu quero melhorar minha área de pré-produção. Eu tenho vontade de fazer um negócio maior onde ele está. A gente sabe que é difícil, porque tudo que a gente faz, a gente tem que trocar a roda do carro andando. A gente troca o pneu, o carro andando. Não tem muito tempo para fazer as coisas, a gente não fecha. Depois que ele conheceu a cozinha do Pablo, ele ficou Mas, com essa ideia, poxa, eu tenho vontade realmente de proporcionar assim, uma cozinha melhor para minha equipe, melhorar minha operação. Estamos já nesse processo, um trabalho para fazer isso. Mas é isso, cara. Eu quero ver meu negócio, assim, eu enjoo muito rápido das coisas, então eu quero mudar. Eu olho pro meu restaurante e falo, cara, tem que mudar de cor, não tá legal, precisa mudar a decoração, precisamos fazer alguma coisa diferente. Então o tempo todo a gente tá buscando. E se me tivesse uma ideia maluca, eu ia ter a melhor cozinha que tivesse, com os melhores equipamentos. Legal. Eu acho que isso é muito bacana. Eu vejo cada cozinha, como a cozinha que a gente viu Nosso lá do amigo Pablo. É muito bacana, cara. Isso é uma satisfação. Hoje a gente vê o quanto isso é importante, a produtividade, né?
Deixa eu perguntar uma coisa. Por que ser associado da Brasel? Cara, vamos lá. Eu sou associado da Brasel há já alguns anos, acho que desde quando começou. A Brasel, além dos benefícios que ela fornece para o associado, que isso já paga o custo da mensalidade, a troca de experiência no grupo, a importância que a Brasel teve para os empresários de bares e restaurantes durante a pandemia, né? A responsividade que vocês tiveram com as informações, a busca pelas MPs que a gente conseguiu. Então, assim, agora, conhecendo um pouco mais a Brasel de dentro, eu pude entender o tamanho da responsabilidade da Brasel diante do empresariado de bares e restaurantes de todo o Brasil. É um trabalho muito sério, é o tempo todo o Paulo, o presidente falando com nossos representantes, tem contato com o presidente, tem contato com o ministro, e como ele é bem recebido, como a Brasel é bem recebida, né, pelos políticos, mas pelo pessoal pelos secretários, pelos prefeitos, pelo executivo, pelo judiciário, né? E aí eu pude realmente ver o tamanho da Brasel, a importância da Brasel, o quanto a Brasel ela tá olhando para a ponta, né? Ela tá olhando para o cliente de uma forma, pro associado o tempo todo, né? Trazendo tecnologia, como vai ser o portal lá, o Sol Brasel. O Conecta é incrível. Então você vê um trabalho em pró, né? Vendo o trabalho que é feito lá, o grupo que é feito de trabalho de delivery, o pessoal falando de delivery, e essa representatividade que a Brasel tem no Brasil todo. Então, assim, é uma troca de experiência fenomenal, né? Porque são diferentes culturas, diferentes regiões, e eu acho incrível. E realmente eu acho que o cara ainda que não se associou, ele está perdendo tempo. O grupo é um grupo muito facilitador. Eu já reformei loja inteira com contatos que a gente conseguiu no grupo. Legal. Né? Hoje o grupo está bem segmentado, a gente tem um grupo de troca, tem um grupo de informação. Então, assim, ali alguém está sempre falando sobre algum acontecimento sindical, alguém está sempre falando sobre uma notícia. Esse próprio aumento do ICM que a gente está passando agora, você vê a atuação de todo mundo, a opinião de todo mundo, você trazendo essa informação, porque muito empresário pequeno, ele tá correndo ali, ele tá comprando, ele tá vendendo almoço para janta, ele não consegue entender, né, o impacto que um aumento desse tamanho do ICM pode trazer para ele, tipo de né? Notícia que acontece de noite, festa de final de ano, que acaba a cabeça, você não tá focando nisso, né? Ia passar batido. Exato. Se não é a Brasel levantar a bandeira, galera, vamos focar. A representatividade, a troca de experiência é excelente. Então, assim, cara, a participar agora, né, mais de perto, está sendo uma alegria muito grande, uma experiência muito bacana. Mas, independente disso, sem sombra de dúvidas, quem não é associado ainda, busca se associar. Você vai ter uma troca de informação muito bacana, vai ter muita ajuda. Você tem o plantão, que o pessoal ajuda na ativação dos benefícios. Então, assim, o trabalho que a Brasel tem feito, a entrega que a Brasel tem feito, a escada do conhecimento, né, com os nossos encontros de negócios, os profissionais que a Brasel conseguiu trazer, né, para o empresário, para os donos de bares e restaurantes, foi muito bacana. Legal. Foi muito bacana. Estamos chegando ao final. Vou passar os últimos recados aí, cara. Fiquei até emocionado aí o depoimento da Brasel. E é verdade, a gente está aí para isso. Se você não é associado, pegue a dica de ouro que o Rafa nos deu agora e seja, porque, cara, no final das contas, a gente falou bastante aí de dor, o que cara, crise, qual que te faria desistir. E, cara, quando você tá sozinho sofrendo, é foda. Quando você tá sofrendo. E todo mundo vai sofrer, você também, nós também. E não foi a última vez, não é a primeira, do tamanho. Foi, dependendo do tamanho. Exato. Então, quando você consegue chegar e visitar, por exemplo, você deu o exemplo do Pablo, e visitar a cozinha de alguém que tá fazendo um negócio bacana, você fala, caralho, velho, se eu mexer isso aqui, melhora a minha vida também. Então, a gente consegue diminuir o sofrimento em conjunto do que sozinho, tentando carregar o piano sozinho, né? Então, exato, acho que a Brasel, o principal ponto é esse. Fora todas as pautas que são as mais importantes, aí, políticas de imposto, de política pública que
que faz parte aí do papel da Brasel. E uma das coisas também é a gente trazer, na escala do conhecimento, trazer musculatura para o dono de bar e restaurante. E a gente vai trazer o Max Pires de novo. No outro você chegou a mandar a equipe sua? Sensacional. O que a turma falou? Que seus... O Max, ele é um personagem clássico. Nossa, demais, ele né? é um vendedor que ninguém acredita, porque o povo lá que tá comigo há 17 anos acha que eles já são o nível, o nível máximo do atendimento. Cara, o pessoal ficou surpreendido, porque realmente é um trabalho muito legal, é um trabalho de mudança de mentalidade, é um trabalho, inclusive, de muito motivacional. Então é o cara entender o lugar dele, de saber a importância do lugar dele, né? Aquele cara que já faz, aquele garçom que já, de carreira, que já faz muito tempo que está no seu negócio, ele consegue ver o quanto ele é importante, o quanto ele faz a diferença no negócio. Legal. E o Max, ele consegue provocar... Reavivar esse negócio. Exatamente esse isso, dom do... E ele vindo aí, com certeza, já vou mandar mais um pessoal aí, porque então... pena que só foram 4. Eu queria ter mandado a equipe inteira. O Max tem uma energia, né? Nossa, eu nunca vi 6 horas da manhã, meia-noite, é daquele jeito. É impressionante. Um abraço, Max. Pô, estamos te aguardando aqui de novo. Olha. O Max vai vir de novo. Ele veio em 2024. Atendeu aí 98 garçons e, cara, a gente tá com um projeto dele cada vez mais... Quando eu falo garçom, é equipe de atendimento. Minha gerente foi, do Benedito, a Vanessa, adorou também. Mas o objetivo é a gente cada vez mais profissionalizar não só os donos de bar e restaurante, mas também as nossas equipes com ferramentas. E, cara, a gente busca trazer os melhores profissionais que têm essas ferramentas. E o Max é um cara realmente fora de série. E ele vai vir com 2 produtos esse ano. Então, no dia 4 a 8 de fevereiro, a gente vai ter... o garçom vendedor, que as inscrições já estão abertas. Quem está no grupo da Brasel, tá rolando link aí para se inscrever. Cara, são vagas limitadas, então já saiba que o Rafa já vai pegar umas par das vagas, eu já estou pegando umas par no Benedito. Eu também. O Murilo também. Cara, já tem gente, só para você ter uma ideia, eu levei 11 no primeiro e vou botar mais uns par agora. Então, não deixe para o final de janeiro para correr atrás disso, porque, cara, este ano que passou foram 98. E, cara, tinha pelo menos uns 40 que ficaram para trás, exato, que vão aproveitar agora em fevereiro. E o Max só volta no outro ano. Então, cara, oportunidade única. Venha, se inscreva e coloque tua equipe para trabalhar. E o legal é que o Max também está trazendo um outro treinamento para a turma, que é transforme seu líder em gerente. Olha. Que é para pegar a galera... Seu gerente em líder, falei o contrário, eu acho. Pois aí, não precisa fazer o ajuste É gravado, então dá pra errar, mas não precisa botar não, fica tranquilo. Seu gerente em líder, que é legal de pegar tudo isso que tá aprendendo e ter alguém que fica multiplicando, cutucando, fazendo com que a equipe não perca aquele conhecimento adquirido. E vai ser do dia 13 a 15 de fevereiro. Então tem os 2 primeiros produtos aí da escada do conhecimento de 2025 vão ser com o Max. Excelente. Para fazer a turma nossa vender melhor, liderar melhor, fazer, cara, o nosso cliente ser cada vez mais bem atendido dentro dos nossos restaurantes. E a 23ª edição do nosso encontro... do nosso podcast vai ser no dia 25 de fevereiro. É encontro de negócio. Encontro de negócio, tá certo, tá vendo certo. Vocês ficam me confundindo aqui, pô. Encontro de negócio dia 25 de fevereiro. Já tá fechado, mas eu não sei ainda se a turma acabou de combinar. Mas o nome do cara é bonito. E aí, cara, é um cara muito bacana aí, que tem fazendo um trabalho super legal aí para donos de bares e restaurantes, fazer treinamento, imersão, enfim. E vai abrir a agenda dos encontros de negócio. Vão ser, acho que 8, né, esse ano, né, Murilão? E a ideia é, cara, participe da Brasel, fique por dentro das informações. Vá nesses encontros, porque você tem network, você tem, cara, troca de informação. A gente está trazendo os melhores caras do mercado para vir para você, cara, sem custo adicional. Então, cara, você está na Brasel, você participa dessas coisas. E, eventualmente, quando você ia encontrar esse cara, você ia pagar uma imersão em 3 dias em São Paulo, ia gastar uma mega de uma grana que a gente traz aqui para vocês fazerem, aproveitarem e a gente aprender um pouco junto, né? Excelente. Murilão, comentários finais, despedidas. Bom, agradecer a presença do Rafa aqui, compartilhar toda essa experiência. Inspiração para começar o ano aqui, né? Boa. Então, cara, que já
acertou mais do que errou. Acho que agora, pelo menos na trajetória do Steakhouse, aí, parabéns, Rafa, pelo negócio, por conseguir entregar tão bem o produto de você. Sou cliente com a minha família, você viu que eu conheço os detalhes ali. Exato. Gosto da cachaçinha, do Espaço Kids ali, então... Murilão abriu um sorriso com a cachaçinha. Tem ido pela cachaçinha. Então, realmente, parabéns, Rafa. Agora, para esse ano, de fato, a Brasel está trazendo novamente a proposta de fortalecer o empresário. Então, muito importante, a gente tá presente, participar, é uma coisa que a gente consegue subsidiar. Então, esses palestrantes nacionalmente conhecidos, que nem a gente trouxe o Politi, vai trazer um que eu já não posso falar o nome, que está anunciando aqui, então, é caro para encontrar essa pessoa. Você tem, além de ter o acesso, é um ponto de contato, que nós conseguimos conversar, trocar aquela figurinha, de quebra ainda você consegue aprender a tirar um conhecimento que aplica na prática. Então é muito importante participar. Estamos juntos aí, aceitamos feedbacks, então tiver alguma sugestão, palestrantes, então manda aqui pra gente. Um ótimo ano para todo mundo. Espero que agora em janeiro, que sair esse podcast, já temos boas notícias aí, CMS, dólar, arroba da carne, né, Rafa? É isso aí, gente. Vamos torcer. Muito obrigado, até mais. Joia. Obrigado, pessoal. Agradeço pela participação. Pode fazer um jabá, endereço, telefone. Cara, a gente mandar tá no cupom, mandar cupom. Você tá devendo pra gente que, cara, era pra ter uma carninha aqui, ninguém te avisou antes, a gente vai chamar você depois de novo. Não, depois a gente compensa. Mas eu queria agradecer a participação, muito obrigado. Obrigado pelas perguntas e foi um prazer, cara. Legal. Não precisar, estamos à disposição. Valeu, prazer é nosso aí ter gente aí pra vir que tá aberto a trocar um pouco de informação, bater papo, aprender junto, ensinar junto. E, cara, esse aqui é o podcast da Brasel. É um prazer tê-los aqui. Lembrando que o podcast sai todas segunda e quarta semana, às segundas-feiras à noite. Então, segunda-feira e quarta-segunda-feira do mês tem podcast. E vamos começar o ano aí da melhor maneira possível, vários desafios, mas com certeza você na Brasel vai conseguir resolvê-los de forma mais fácil ou menos difícil, né? Isso aí. Valeu, galera, bora voar, um abraço para todo mundo. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.